Mistérios da Humanidade. El Dorado, a cidade de ouro da floresta amazônica. Em 1523, os espanhóis invadiram a América do Sul em busca de ouro e pedras preciosas. Nessas expedições, os índios se assustavam vendo os cavalos, eles não conheciam cavalos, não existia cavalo aqui na América do Sul. Eles invadiam aldeias, matavam índios em busca de ouro, porque falavam que o índio tinha muito ouro e usava como adorno as peças que eles fabricavam. Os índios, como não tinham, essas aldeias que não trabalhavam com ouro, falaram para Orellana, o capitão louco, que a tribo dos muiscas tinham muito ouro, inclusive eles tinham o El Dorado, o homem de ouro. E Orellana se embrenha na floresta, enlouquecido, atrás de El Dorado. Os índios sempre falavam, olha, lá para cima tem uma cidade de ouro, em que os tijolos são de ouro incrustados de esmeraldas. Era tudo que Orellana queria, né? Ouro e pedras preciosas. Enlouquecido, tentou de todas as maneiras encontrar, não tendo êxito. Seus soldados morreram de malária, foram assassinados, e ele conseguiu fugir com a ajuda de índios que ele tinha feito amizade, uma camaradagem. Orellana tenta novamente encontrar El Dorado, veio com um exército de 1.200 soldados e, deixando os cavalos de lado, construiu um barco para andar no Mar Doce. É como os índios chamavam o Amazonas. Orellana ficou impressionado porque a cada quilômetro, a cada 1.000 metros, eles encontravam uma aldeia repleta de índios, com milhares de índios nas margens do Amazonas, tanto de um lado como de outro. Quando houve o estreitamento do rio, eles se depararam com as feras do Amazonas, as famosas índias guerreiras chamadas de Amazonas, que lutavam nuas, e nas palavras de Orellana, ele dizia que elas nem cobriam as suas vergonhas. Eram índias altas e fortes e temidas pelas outras aldeias da região. Elas atacaram incessantemente o barco de Orellana, mataram 8 soldados que estavam embarcados com ele. Ele não tinha 200 soldados no barco, e ele, assustado, vai descendo até chegar na foz do rio. E a partir desse encontro, ele denomina o rio como Amazonas. As pessoas tratam das Amazonas como lendas, mas isso está escrito no relatório de Orellana, que se encontra na Espanha, falando das temidas
guerreiras do Alto Amazonas. Mulheres que viviam só elas na aldeia, elas capturavam algum índio, escolhiam que fosse forte, que fosse alto, e ele mantinha relações com um grupo de mulheres, até alguma delas engravidar. Quando isso acontecia, esse índio era decapitado, e se nascesse um menino, eles pegavam a criança e colocavam perto de outras aldeias, só mulheres, naquela aldeia das Amazonas. Então não é lenda, não. Isso existiu. Milhares de índios ao redor do rio Amazonas. O que aconteceu com eles? A ciência explica. Gripe, doenças venéreas, infecção, varíola. Isso dizimou a grande população do Amazonas. As doenças levadas pelo homem branco. Então, não é lenda as Amazonas. Depois de Orellana, 50 anos depois, um outro espanhol veio, o apelidado de El Loco. Ele veio com uma expedição e fez horrores no Amazonas, trucidando índios, matando animais. Quando faltava alimento, até canibalismo ele praticou. Ele perde todos os seus comandados e foge correndo para o meio da floresta e nunca mais foi encontrado. Quem vai em busca do ouro fica com a maldição de El Dorado. Todos que se aproximaram da cidade morreram ou desapareceram. Lembre-se do meu programa sobre as pirâmides, que eu falo da cidade Z, pois a cidade Z é El Dorado. Na década de 50, vários arqueólogos se embrenharam na floresta em busca de El Dorado. Não conseguiram encontrar e não voltavam, porque ao redor de El Dorado haviam tribos de canibais, índios canibais. E isso era muito bom para os índios, né? Uma carne doce, vamos pegar isso aí. Então, ninguém viveu para contar a história. Na década de 70, o coronel Percival Falsetti, lá no Mato Grosso do Sul, conseguiu encontrar um manuscrito 512 que falava de uma cidade de ouro e pedras preciosas no meio da floresta, que é a cidade Z, que eu já falei para você sobre ela. Percival entra na floresta com um pequeno grupo de índios e 2 filhos. E nunca mais foi visto. Os índios voltaram e ele, que ficou sozinho, porque ele fez a mesma coisa que o arqueólogo alemão. Quando ele achava no meio da floresta uma árvore que ele pudesse subir por meio de cordas, ele olhava longe para saber, e ele encontrou
Ele viu a pirâmide dourada. Então, ele e os filhos não foram mais encontrados. E os índios falaram depois que ele entrou em Eldorado, Percival, mas que os habitantes não deixaram ele sair. Ficou preso na cidade, vivendo normalmente, mas não podia sair da murada da cidade. Tempos depois, os irmãos Vilas Boas procuraram o coronel Percival e encontraram uma ossada que Orlando Vilas Boas disse, olha, era uma ossada de um europeu, não tinha características. Mandaram para a família de Percival e a família disse que não pertencia a ele essa ossada. A cidade está lá, no fundo da floresta. Quando essa lenda aconteceu de Eldorado, os índios é que denominaram assim, é porque o chefe dos Maiuscas, a tribo de índio, ele ficava nu e se cobria de pó de ouro, entrava numa balsa com vários artefatos de ouro e mergulhava para fazer a oferenda e acalmar os deuses. Então, os índios que viram aquilo, homem de ouro, Eldorado, e ficou conhecida como a cidade de Eldorado. Existem mistérios. E quando existe um manuscrito falando de expedições espanholas na América do Sul e o encontro com as Amazonas, a gente tem que pensar ao fundo de verdade aí. Amazonas não é lenda. Existiu uma tribo de mulheres na Alta Amazônia. Esse lago onde Eldorado mergulhava é o Lago Guavidas, que fica perto de Bogotá. Tentaram drenar esse lago, não conseguiram. E alguns mergulhadores encontraram, no meio do lodo, no fundo desse lago, que está nos museus lá da Bolívia, uma jangada de ouro puro, com um homem remando, pratos, tigelas, tudo de ouro, ouro maciço. O governo proibiu que mergulhadores explorem o local, mas essas peças que foram encontradas, vocês podem olhar e se maravilhar no Museu Histórico de Bogotá. Amigos, peço que se inscrevam no meu canal. Isso é importante. Vocês vão ser sempre recebendo as notificações e eu estarei sempre trazendo novidades, depois de muita pesquisa, como eu tenho feito sempre. Obrigado. Até breve.